Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Dani Muscati, presidente da construtora Iven, sobre os resultados da empresa. Dani, esse ano a Iven teve prejuízo nos 3 primeiros trimestres. Foi de 78 milhões no primeiro, 39 milhões no primeiro, 78 no segundo e 25 milhões agora de prejuízo. Ao que se deve esses resultados? Por que a Iven deu prejuízo? Acho que é muito importante para o pessoal que está ouvindo a gente entender um pouco como funciona a contabilidade no nosso setor, né? Existe uma sigla que, na verdade, ela é em inglês, que ela é a sigla do POC, que em português seria o percentual de conclusão das obras, que mais ou menos é o seguinte: imagina que você comprou um terreno e vendeu um empreendimento que vai ter um valor de vendas de 100 milhões de reais e quando você vender ele inteiro, você vai ter 40 milhões de reais de lucro. E você foi um sucesso absoluto, lançou, vendeu tudo. No seu balanço não vai aparecer 40 milhões de reais de lucro. Esse lucro ele vai aparecer conforme o andamento da obra. Então, se a obra demora 3 anos, ele vai andar e vai durante 3 anos estar acontecendo. De tal maneira que, também explicando de uma forma simples, o balanço de uma construtora no Brasil é como se fosse não uma foto, mas como se fosse um filme, uma média dos últimos 3 anos. Então, como nós tivemos um volume de entregas muito forte nos últimos 2 e 3 anos, o ano passado nós entregamos 2,3 bilhões de reais em relação ao volume de lançamento. Neste ano 2017 nós pretendemos entregar 2,5 bilhões de reais e nós não estamos começando obras na mesma velocidade, porque conforme eu falei nos blocos anteriores, nós tivemos uma média de lançamentos anual de cerca de 2,5 bi nos anos de 2012, 13 e 14 e nos últimos 3 anos cerca de 1 bi. Então o volume de obras acabando não está sendo compensado por um volume de obras iniciando. Portanto, o receitamento que vai de acordo com o andamento das obras, ele está menor. Essa é uma razão. A segunda razão, que ela é maior do que essa, inclusive, são os distratos. Porque os distratos normalmente acontecem quando o empreendimento está próximo da entrega, portanto com 100% de conclusão, e com margens altas. Os nossos distratos, em média, eles têm voltado com margem de 45%. Então eu vendi um empreendimento hoje com uma margem de 30%, ok, ainda receitei uma parte pequena e de repente entra um distrato com menos 45% vezes 100% de conclusão. Dessa forma a gente tem um impacto negativo muito grande. Isso já era esperado. Então o prejuízo contábil nesse ano ele já era esperado, mas algo que foi muito positivo e bem-vindo é a geração de caixa. Nós geramos nos 9 primeiros meses desse ano 220 milhões de reais, que é um recorde de geração de caixa para a companhia. E ao longo do próximo trimestre, esse 4º trimestre que estamos vivendo, a nossa expectativa é que continuemos gerando caixa. Então, de certa maneira, se você for olhar as próprias ações da companhia que tiveram uma repercussão positiva mesmo com prejuízo, é porque o mercado entende essa questão, que a empresa já está melhorando, porém isso vai demorar um pouco para aparecer nos números. As ações subiram quanto esse ano? As ações subiram esse ano cerca de 40%. E quando que volta ao azul? A expectativa da empresa, sempre entendendo assim, o volume de distratos, ainda é considerável. O volume de distratos esse ano, o ano passado, nós entregamos 2,3 bilhões de reais, e nós tivemos de distratos cerca de 600 milhões de reais. Existe uma correlação muito grande do volume de entrega com o volume de distratos. Esse ano nós vamos entregar mais do que o ano passado, 2,5 bi, cerca de 10% acima do ano passado. Quantos empreendimentos, Dani? Na média deve dar alguma coisa como entre 25, talvez perto de 30 empreendimentos. E quanto será distratado? Mas o volume de distratos, apesar de ter 10% a mais de entrega, o volume esperado de distratos para esse ano é menor do que o do ano passado. Porcentualmente do que vocês entregam, quanto é distratado, geralmente? Olha, o ano passado nós entregamos 600 milhões e nós distratamos... 600 milhões? No ano passado, vamos voltar então. Vocês entregaram... No ano passado nós entregamos 2,3 bi e distratamos 600 milhões de reais. Então, alguma coisa aí próxima de 23%, 25%. Esse ano nós temos a expectativa de entregar 2,5 bi e distratar próximo de 500 milhões. Então, seria 20%, uma redução em relação à entrega.
O volume de distratos é concentrado na entrega, não significa que acontece somente na entrega. Muitos gostam de comparar o volume de distrato em relação ao volume de vendas. Eu não acho que é a melhor correlação, mas em relação a vendas, esse índice também teria sido cerca de 40% ano passado e esse ano vai ficar abaixo de 30%. O que leva ao distrato? Quais são as principais causas do distrato, Dani? Eu acho que são algumas, mas eu diria que a principal causa do distrato é, obviamente, existe todo o momento que o cliente comprou há 3 anos atrás, o que aconteceu com a economia, com a taxa de juros, com a renda dele, com a renda disponível. Muitas vezes ele continua empregado, mas os custos dele aumentaram. Nós tivemos inflações de 10% ao ano ao longo desses anos. Mas o principal fato é que o sujeito comprou um apartamento por 100, vamos dizer, um exemplo hipotético, comprou um apartamento por 100 mil reais, corrigido, esta unidade estaria em 110 mil reais, entre o que ele pagou e o que falta pagar, porque normalmente o cliente ele paga alguma coisa como 30% ao longo da obra e 70% ele assume um financiamento ou quita no momento da entrega. E não só isso, mas mesmo esses 30%, existe uma concentração no momento do final. Então, nesse meu exemplo, 110 mil reais e existiu uma queda do preço real. Então, esse apartamento está sendo vendido por 90 mil reais. Então, o sujeito, ele, como tem essa possibilidade que a lei já existe hoje, algumas jurisprudências que os juízes estão dando ganho de causa para as companhias, mas ainda é muito forte para o consumidor, o sujeito devolve esse apartamento ou, às vezes, pede um desconto. Essa diferença do valor de 90 para 110 que eu dei de exemplo, ela veio diminuindo. Então, por exemplo, as vendas realizadas nos últimos 2 anos já foram realizadas em preços com patamares muito próximos ao que estamos hoje. Então, o principal remédio para o distrato é o mercado ter uma sustentabilidade de preços, ou que suba pelo menos junto com a inflação, e o remédio principal é você vender mais do que distratar. Obviamente que seria muito bem-vinda, e nós, através de entidade de classes, conversando com outros players do mercado, temos tentado, sim, mostrar para o Poder Judiciário, mostrar para os políticos, mostrar para quem hoje poderia ter a caneta na mão para mudar essa lei, que isso é muito ruim, porque no final do dia, se você tem hoje um empreendimento que é feito no patrimônio de afetação, que é exatamente feito para proteger quem são os compradores, e aí você tem 100 compradores que compraram o imóvel e de repente 30 querem distratar, esses 30 estão prejudicando os outros 70 também, porque não existe daí uma proteção que de fato proteja esse consumidor, porque aí não vão ter garantido os recursos. A gente comentou no outro bloco que muitas empresas tiveram problemas seríssimos e quebraram, etc. A Iven também teve problemas, só que ela teve problemas dentro do seu tamanho. A disciplina financeira sempre permitiu dar o passo do tamanho da perna. Então, nós também sofremos bastante, estamos sofrendo com distrato, tivemos 600 milhões de distrato ano passado, vamos ter próximo de 500 esse ano, 400 no ano retrasado, ou seja, em 3 anos, 1,5 bi de distrato. Só que a empresa ela tem uma estrutura que ela consegue vender rapidamente essas unidades que voltam. É verdade que por um preço menor, e isso está impactado no lucro, no balanço, mas vende rápido, que mostra que nós temos um produto líquido, uma estrutura com as 2 empresas imobiliárias que está permitindo ter essa velocidade. Dando um dado para vocês, nós apenas de produto prontos, que normalmente são aqueles que são mais focados no nosso distrato, nós temos uma VSO, que é uma velocidade de venda anualizada, em torno de 60%, ou seja, nós vendemos cerca de 60% de tudo que tínhamos disponível para vender nos últimos 12 meses. Esses distratos geram um estoque de apartamentos. Vocês devem ter um estoque muito alto. Qual é o tamanho do estoque hoje? O nosso estoque hoje é cerca de 2 bilhões de reais, dos quais prontos nós temos próximo de 700 milhões de reais. Isso dá em unidades? Quantas unidades? Em unidades, se a gente fizer uma média de unidade, aí alguma coisa como 500, 600 mil reais, nós estamos falando alguma coisa como um pouco abaixo de 4 mil unidades. A grande questão é a seguinte: conforme eu estava falando, os distratos eles voltam, mas nós estamos tendo uma velocidade muito grande de revender esse distrato. Então, repetindo, nós tivemos 60% de velocidade de venda de unidades prontas em relação ao que a gente tinha. Em outras palavras, se a gente só tivesse unidades prontas, em 1 ano e meio nós liquidaríamos o nosso estoque
dessa forma. Como nós continuamos tendo uma entrega ainda expressiva nos próximos 2, 3 trimestres, nós esperamos a redução desse volume de estoque pronto só um pouco mais para frente, porque eu também tenho que achar o equilíbrio entre velocidade de venda e rentabilidade. Você estima para quando essa redução? A nossa redução do estoque total ela já ocorreu. Esse ano nós começamos o ano com cerca de 2,2 bi de estoque, estamos com 2 bi de estoque. Então nós tivemos alguma coisa um pouco acima de 10% de redução do estoque. Isso vai continuar. Então hoje, se você pegar o nosso estoque de 2 bi e pegarmos nossa venda bruta dos últimos 9 meses, foi 1 bi 250. Se a gente analisar isso, daria 1 bi 650. Em outras palavras, de novo, se a gente não lançasse mais nada e continuasse com essa velocidade de venda total, os estoques daí se encerrariam em 14 meses aproximadamente, o que é saudável. O volume de estoque pronto que nós desejamos é menor do que esse, mas achar que isso vai acontecer nos próximos 2, 3 trimestres significa que nós estaríamos jogando fora a rentabilidade. Então, provavelmente, o volume de estoque pronto ele ainda vai demorar cerca de 1 ano para ter uma redução significativa. Mas tem um ponto também, você disse dos distratos, mas também tem um ponto que muitas construtoras também atrasam a entrega dos produtos, a entrega dos empreendimentos. Como é que está essa questão na Iven? Também falamos aí no bloco passado como é muito importante você ter uma construtora para ser uma boa incorporadora. Nós, ao longo desses anos, um ponto que a gente melhorou muito é a nossa tecnologia de construção, a nossa previsibilidade. O prazo de uma obra, que antigamente era de 30 meses, hoje nós fazemos em 24 meses. Então a velocidade da obra é maior. Isso também significa retorno, menos custo fixo, porque se você tem um custo fixo X, vezes 30 é uma coisa, vezes 24 é outra. E nós temos entregado consistentemente as obras dentro do prazo ou antecipadamente e ainda abaixo do orçamento. Além disso, a marca registrada da Iven, eu diria que as áreas comuns dos nossos empreendimentos, nós temos estudado cada vez mais aquilo que o nosso cliente dá valor. E as áreas comuns dos empreendimentos ficando prontos agora, com o estoque pronto que eu comentei agora de 700 milhões de reais, uma coisa é o sujeito comprar na planta e olhar uma brochura linda, maravilhosa, feita por uma agência de publicidade. Quando o empreendimento está pronto, não tem mais maquiagem, a gente brinca. Tem que ir lá e ver o que de fato está acontecendo. E o que tem nos ajudado a vender muito são as nossas áreas comuns. Então a nossa qualidade da nossa obra, as nossas áreas comuns, a nossa pontualidade é algo que tem sido muito positivo nesse momento para a empresa. Tá ok. Muito obrigado, Dani. Obrigado. E no próximo bloco conversaremos sobre inovação.